Provérbio dos investimentos no dia de hoje é: Estados Unidos, que bom que você existe para segurar a alta do Ibovespinha. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Resumo com Bernardo, o seu resumo diário de tudo o que aconteceu no mundo e no Brasil que afeta o seu dinheiro, os seus investimentos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, dia frio, gélido aqui em São Paulo e dia de uma leve alta do nosso Ibovespinha. Ibovespa subiu hoje 0,77% para 102.297 pontos no fechamento. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,34%. Quem subiu forte hoje? Estados Unidos. O S&P subiu 1%, recorde histórico novamente, 3.431 pontos. Dow Jones subiu 1,35%. Nasdaq subiu 0,60% para mais de 11.300 pontos, novo recorde histórico da Nasdaq também. Haja recorde de Nasdaq, de S&P, hoje teve recorde da Apple, um monte de recorde. VIX, índice de volatilidade, caiu 0,75%, dólar caiu um pouquinho, caiu 0,16% para R$ 5,60. O horário está chamando atenção aqui. E o petróleo subiu porque tormentas e tempestades têm se aproximado do Golfo do México. Então, por precaução, grande parte, mais de 50% da produção de petróleo do Golfo do México foi paralisada. Com uma demanda estável e uma oferta muito menor, 50% menor, numa das regiões mais importantes do mundo de produção de petróleo, a cotação dispara. Então a cotação subiu forte hoje, puxou inclusive PetroRio, Petrobras para cima. Segunda-feira, como você sabe, é dia de Boletim Focus, o compilado semanal divulgado pelo Banco Central, com expectativas do mercado para a economia. Que isso? Tem um fantasma. Para a economia e para a taxa Selic, PIB, inflação, etc. No Boletim Focus de hoje, o mercado entende que o IPCA, a inflação brasileira, vai subir em 2020 ainda, sobe para 1,71%, semana passada a previsão era de alta de 1,67%. Selic, pela oitava semana seguinte, continua com a previsão de término em 2020 de 2% ao ano. Em 2021, a previsão no final de 2021 é de 3% ao ano. Câmbio, pela décima semana seguinte, continua a previsão de R$ 5,20 no final de 2020. E o PIB melhorou um pouquinho, melhorou de 5,52% na semana passada, de queda, na verdade, né? Queda de 5,52% para queda de 5,46%. Bom, o Ibovespa, como eu falei para vocês, seguiu as bolsas americanas, S&P, Nasdaq e Dow Jones principalmente. Por quê? Primeiro, avanços em tratamentos contra o coronavírus e segundo lugar, queda no número de novas infecções e novos contaminados nos Estados Unidos. Finalmente caindo um pouco a curva lá nos Estados Unidos. Primeiro lugar, tratamentos. O Trump, presidente americano, que inclusive hoje começa a convenção republicana que obviamente vai nomear o Trump como candidato oficial para disputar a reeleição nos Estados Unidos. O Trump está considerando acelerar os testes com uma vacina do Reino Unido. E essa aceleração é bem vista porque tem o potencial de curar mais pessoas e tranquilizar a população, os mercados, empresários com relação aos impactos do coronavírus. Além disso, os Estados Unidos autorizaram o uso de plasma sanguíneo no tratamento ao coronavírus. Isso já tinha sido adotado por outros países, os Estados Unidos liberaram esse tratamento e também são avanços e notícias positivas. Falei para vocês também, né, desde o pico dos Estados Unidos em 26 de julho, em que houve 64 mil novos casos em um dia só, isso veio caindo e ontem teve 37 mil novos casos. Quase um pouquinho menos que a metade, né? Um pouquinho menos da metade. Ou mais ou menos, não sei. Mas, enfim, reduzindo essa contaminação dos Estados Unidos. Com tudo isso, as bolsas americanas foram puxadas por coronavírus 1, coronavírus 2 e por novas altas das empresas de tecnologia. A Apple hoje subiu 1,20%, renovou sua máxima histórica nos papéis da Apple, estão negociados a cerca de $500. O Morgan Stanley, um importante banco de investimento americano, disse que as ações da Apple podem chegar até $520 em breve. $520 uma ação, isso dá tipo 2.500, quase 3.000 reais uma ação. Você sabe o que é isso? Quase 3.000 reais uma ação, que loucura. Vamos agora para o Brasil. Amanhã ia ser divulgada
um importante pacote de estímulo para a economia brasileira, com medidas de desemprego, de Renda Brasil, auxílio aos desempregados, estímulos econômicos, companhias aéreas, etc. Isso foi cancelado temporariamente. O governo está estudando qual vai ser a melhor data por conta de algumas desavenças com relação ao pacote, tamanho da ajuda, algumas negociações aí no mundo. No meio acabaram segurando, tá? Então essa falta de acordo acabou segurando, não é mais amanhã o anúncio, talvez ainda seja nesta semana. De toda forma, o mercado está otimista com o que pode sair daí, com mais estímulos e mais apoio do governo à economia brasileira. Uma notícia importante para retomar a agenda de reformas e retomar a agenda de reforma tributária, BNDES iniciou os estudos para a privatização dos Correios. Então, reforma a agenda de privatizações, voltando aí, se tudo der certo, com Correios podendo ser privatizados, esse elefante branco que a gente tem, né, de grande ineficiência. Se alguém aqui dos Correios estiver assistindo, alguém que trabalha lá, não é uma ofensa, não é uma crítica a você, mas a instituição dos Correios realmente ficou muito ultrapassada, muito pesada e precisa de modernização, e o Estado não tem por que se concentrar numa atividade de distribuição de cartas, encomendas, etc. O Estado tem que se concentrar no que é importante, no que é relevante para a sociedade. E Correios, vamos terceirizar, vamos levar para a iniciativa privada. O que a gente teve de destaque hoje no radar corporativo? Por falar em privatização, hoje novos rumores com relação à privatização da Eletrobras. A Eletrobras está sendo aí a mais cotada para ser privatizada, então novos rumores acabaram trazendo animação para o mercado. A Eletrobras subiu hoje, a ação ordinária subiu mais de 9%. Por quê? Porque o governo Jair Bolsonaro tem negociado com parlamentares como que vai ser o rito desse debate, dessa deliberação pela privatização da Eletrobras. O governo Bolsonaro quer que isso comece pelo Senado, não pela Câmara, talvez porque os maiores aliados nesse momento estão na Câmara. Então, se der algo ruim no Senado, consegue reverter na Câmara. E se começar pela Câmara, aí pode perder a reversão no Senado. De toda forma, a Eletrobras subiu forte. Quem também subiu foi Petrobras. Petro 3 subiu 2% e Petro 4 subiu 1,82%. Pelo que eu te falei, com essas tormentas e riscos de tempestade no Golfo do México e com a redução da produção de petróleo no Golfo do México, a cotação do petróleo subiu forte no mundo. E quando a cotação do petróleo sobe forte no mundo, isso puxa a Petrobras e puxa a PetroRio também. A cotação é importante para a Petrobras. Além disso, a Petrobras divulgou novas explorações e novas possibilidades de expansão dos seus negócios no Brasil, o que também animou os mercados. Quem subiu também forte no índice Ibovespa hoje? Companhias aéreas, Azul e Gol. Principalmente porque quando a gente pensa nos setores mais afetados pela crise do coronavírus, setores de turismo, companhias aéreas, lazer, shows, shopping centers, etc., quando surgem notícias positivas sobre o coronavírus, de vacina, retomada da economia, alguma melhora na queda do número de infecções, essas companhias, essas empresas muito afetadas reagem bem. E o contrário também é verdadeiro. Quando o coronavírus se expande e traz novas preocupações, essas empresas caem. Então hoje Azul subiu mais de 4%, Gol subiu 3,56%, e também porque alguns analistas do BTG Pactual disseram que estão acontecendo discussões positivas com executivos da Azul e membros do BNDES para negociar esse pacote de ajuda para as aéreas. Então isso puxou para cima as ações hoje das aéreas. Quem caiu hoje? IRBR3. Depois de subir fortemente na sexta-feira, no final de semana a gestora Esquadra, que é bem importante, diz que continua vendida no papel. Quando alguém está vendido, significa que acredita na queda do papel, acredita que o papel vai desvalorizar. E com isso, o mercado reagiu também nessa tendência de desvalorização dos papéis da IRB, ou do IRB da IRBR3. Se você gostou do resumo com o Bernardo de hoje, se ele foi importante para você entender o que está acontecendo com os investimentos, por favor, compartilhe com outras pessoas. Aqui no Instagram, aperta no aviãozinho, manda pra galera, deixa seu like. Se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, me ajuda muito. Deixa seu like também e a gente se vê amanhã ou a qualquer momento. Obrigado, um abraço, boa noite, tchau!